Boa tarde a todos, me chamo Joaquim Rolo, sou síndico do Village Center 4 desde 2016 e a AGECOM é a minha parceria, meu braço direito em termos de administração. Todas as situações decorrentes da minha assunção como síndico no condomínio, ela decorreu de uma forma sobre substituição, né? Então até nós organizarmos preferencialmente as assembleias que nós pudéssemos contratar, as equipes que pudessem trabalhar com a gente, levou um certo tempo. Nesse meio tempo, né, nesse inteirinho, a gente foi fazendo o levantamento de todas as dificuldades que o condomínio tinha, dentro de questões de inadimplência, questões de segurança, questões de convivência, né? E a AGECOM veio para nos assessorar, né, com o seu know-how, para nós conseguirmos dirimir os problemas da melhor forma possível e fazer com que o condomínio se tornasse realmente uma empresa de administração assessorada pela AGECOM, né? Então ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de um assessor, um departamento jurídico, de todo um acolhimento, né, de forma financeira e tudo, mas também a gente precisa da parceria dos moradores, né? Então ninguém faz nada sozinho, a gente tem uma equipe boa de trabalho dentro do condomínio, valorizada, né? Mas graças a Deus, assim, dentro do sistema, né, a gente tem a parceria de trabalho com a AGECOM. Administradora essa que a gente tem envolvimento mais do que pessoal às vezes, né? Pelo carinho e pela confiança. Bom, a parte de documentação e transparência, a gente inseriu no nosso boleto todas as prestações de contas atinentes àquele mês e naquele prazo. Então o morador tem acesso todos os meses de todas as despesas que o condomínio gerou naquele período. Claro que o nosso conselho nos fiscaliza e fiscaliza a AGECOM também, né, dentro do nosso sistema. Então a gente tem um conselho consultivo, né, temos um conselho gestor. Então a gente trabalha dentro dessa linha em parcerias, mas sempre mantendo a questão da legalidade e da legislação. A nossa situação sobre a praça, né, o porquê do cercamento da nossa praça. O condomínio ele tem uma responsabilidade sobre a questão da segurança, né? Então o condomínio ele é responsável pela questão de segurança dos seus condôminos. De que forma isso pode ser constatado? Né, devido à questão do nosso cercamento da praça, né, um espaço lúdico que as nossas famílias desfrutam, mas o condomínio tem que fazer com que essas famílias desfrutem com segurança, né? Então a gente mantendo a questão da segurança, né, e tomando para si a responsabilidade dos 70% a qual a lei nos obriga, a gente fez o cercamento do condomínio aqui, né, com captação de receitas, né, sendo que todas as receitas elas foram estimuladas pela arrecadação natural do condomínio, o combate à inadimplência, né, e a demonstração das atividades que fazem com que o condomínio tenha a segurança e veja onde é que está indo o seu valor depositado. A gente acabou montando, porque tinha uma pista de areia aqui, né? Então a gente acabou por construir um ambiente onde as crianças pudessem brincar de forma segura, né? Como faz parte da nossa metodologia, segurança em primeiro lugar aqui para nós. Temos uma quadra de esporte com grama sintética, aberta, funciona à noite, tranquilamente, com iluminação própria, né? Então essa quadra ela foi toda ela reformada. Claro, hoje a nossa quadra ela vai passar por uma manutenção, depois de pintura, tudo certinho, né? Mas ela vem sendo como um dos pontos de lazer da nossa criançada, hein? E antes ela não era assim, né? Antes ela era feita com esse material aqui, ó. Isso aqui era quadra. Isso aqui eram umas placas de concreto, né? Tem as fotos tudo antigo ali. E as placas eram desniveladas, né? Tu imagina as crianças aqui jogando, né? Aqui tu tem uma inadimplência que a gente utiliza, né, como métrica de 3,12%. Então é uma inadimplência baixa para as 312 unidades que tu tem, né? A gente faz esse trabalho de cobrança extrajudicial e
e parceiros judicialmente, né? E a saúde do condomínio, justamente para poder ter executado, né, todas essas obras, esse cercamento, pintura da pracinha, modernização da quadra, ela vem também muito de que no momento que a gente pegou existia muita inadimplência pendente, a gente foi recuperando muitas coisas, né? Mas o condomínio hoje ele tem uma saúde financeira estável, né? Ele consegue fazer vários projetos, proporcionar essas melhorias que a gente vai fazendo. A caixa d'água foi renovada agora por causa dessa manutenção desse problema que teve. Sim, assim, ó, a questão financeira, né, do condomínio, ela passa toda por uma questão de fiscalização, né? Então, quando a gente começou a fazer o combate à questão da inadimplência, então houve uma situação sobre cartório de protestos, o tempo que a gente pode absorver a questão da inadimplência, que hoje é 3 meses, né? A partir disso a gente protesta um morador, né? Então houve uma arrecadação positiva. A gente também conseguiu ganhar processo na justiça, né, de condomínios atrasados. Então foi um dinheiro que começou a ter um retorno ao caixa do condomínio. Dentro da questão financeira, a gente fala também sobre como administrar, né, onde seriam os pontos cruciais. Então, para isso existe o fundo de reserva, que é um percentual dentro do valor do condomínio, né, que a gente não abre mão porque é para questão de emergências, né? E aqui eu cito aqui a questão da construção do nosso muro, porque esse nosso muro ele deu falência em função da questão da má estrutura, né? Ele foi praticamente, como eu digo, um muro fictício. Ele foi construído apenas como se fosse né, um muro de papelão, tinha isopor dentro, então não tinha viga de contenção, não tinha armação de ferro, né? Foi uma coisa que, no caso aqui, os nossos vizinhos nos chamaram a atenção, porque o muro chegou a ter uma inclinação de 30 graus pro lado oposto ali, né, pro nosso vizinho. Então houve por determinação aqui, consenso, em função da construção aqui do condomínio ao lado, de nós construirmos o muro. Então, para isso, a gente utilizou o fundo reserva, que é um fundo consistente dentro do sistema, né, que nos proporcionou a construção e o isolamento do condomínio. Nosso quiosque ele é todo sustentado com a verba do salão de festas. Então, quando nós locamos o salão de festas, a gente fica com um percentual de manutenção do nosso quiosque. Nosso quiosque ele tem 12 churrasqueiras, né? São com grelhas, com todo o aparelhamento direitinho, né? Iluminação, tábuas, as suas pias, né? O nosso espaço de convivência tem uma estrutura, um mezanino próprio dele. Temos 2 banheiros, um banheiro interno e um banheiro externo, que a gente acabou trocando a função dele aqui para atender o nosso público que está na rua nesse momento, né? Pracinha. Atender o nosso pessoal da pracinha aqui. Então a gente faz questão de demonstrar aqui o nosso espaço, que é um espaço de convivência, né? Então a gente trocou telhado, refizemos telhado, essa estrutura aqui que era aberta, a gente acabou colocando, né, esse tijolo furadinho para manter a ventilação. Né? Temos um freezer aqui, né, quando a gente faz a utilização do morador, quando precisa da cerveja, uma carne, precisa da churrasqueira, a gente já aciona aqui os freezers, geladeira, tudo certinho, né? Tudo monitorado, nossa câmera de vídeo monitoramento. Claro que são situações que eu gosto de frisar que nada sai do bolso, não se inventa a chamada extra, né? Não se onera o nosso condômino, ele simplesmente vem, marca aqui, tem a responsabilidade com o material, com o zelo aqui, mas ele vem e proporciona aqui para os seus familiares os seus momentos de lazer, dentro da questão da convivência, né? Então nós construímos esse quiosque, mas quando a gente recebeu esse quiosque, ele era apenas as colunas, ó. Ele era totalmente aberto e tinha apenas as colunas.
Então a gente fechou, colocamos janelas, né? Toda essa estrutura já foi feito dentro da nossa gestão. Bom, os pontos nos quais eu indico a AGECOM para qualquer condomínio que vier optar dessa assessoria, primeiramente a transparência. Segundo, a questão da verdade e lisura, né? Com o pessoal que tem o departamento de condomínios, né? A presteza. Então a AGECOM ela proporciona, além da metodologia, além da informatização, né, todos os acessos possíveis para que o síndico, né, e os condôminos eles sejam bem assessorados, diminuindo todas as suas dúvidas e dissipando, né, essa questão de gestão.